Oi gente, tudo bem? Aqui é a Michelle e hoje a gente vai falar sobre o sono do bebê de 3 a 4 meses, uma fase super importante para o soninho do seu filho, onde muita gente tem dificuldade e não entende muito bem as mudanças aí que acontecem nesse período, né? Se o seu filho não tiver nascido a termo, se ele for prematuro, ou se você ainda tiver um bebezinho antes dos 3 meses, eu fiz aqui um vídeo para falar do sono do recém-nascido que a gente publicou na semana passada. Eu vou deixar o card aqui para vocês irem lá para assistir então o primeiro vídeo da nossa série. Tô dando aulas aqui sobre o sono do bebê na prática para vocês saberem tudo por faixa etária, né? Como é que a gente tem que encarar aí esse comecinho de vida da criança. Mas vamos lá. A primeira modificação no sono é que a gente falou lá que o recém-nascido dorme 18, às vezes 17, 18 horas aí durante as 24 horas do dia. Um soninho picado, mas é bastante tempo de sono. Já um bebê de 3 a 4 meses, ele já passa a dormir de 14 a 16 horas por dia, mais ou menos, né, gente? Alguns dormem um pouquinho mais, outros até dormem um pouquinho menos, né? Mas o bebê fica aí numa média de umas 15 horas. Então essa já é uma mudança grande, porque vocês vão perceber que a capacidade de ficar acordado do seu bebê vai aumentar bastante quando ele sai ali daquele período da esterogestação, que são os primeiros 3 meses, uma adaptação fora do útero. Agora o seu bebê já está adaptado, né, aqui fora. Então os padrões de sono começam a se formar, os padrões de alimentação começam a se formar e é muito importante a gente prestar atenção na rotina nessa fase. Por que antes fica difícil? Porque eles vêm lá com os mesmos hábitos e padrões que eles tinham no ambiente intrauterino e agora não, seu filho vai começar uma construção dos hábitos dele. Então, e acontece a primeira regressão de sono muito forte aí perto dos 3 meses e meio, né? Então é muito importante já começar a organizar uma rotina. Então vamos lá, um bebê de 3 a 4 meses, ele fica acordado cerca de mais ou menos 1h30, vai? Então, o que você vai fazer? Tente ajustar um dia, gente, com 4 cochilos dentro desse dia. E você pode tentar um sono diurno dele, no total, de umas 4 horas. Então não deixar também que ele durma demais durante o dia. É muito importante nessa fase que a criança já saiba a diferença entre dia e noite. Ou seja, que ela já comece a esticar mais as horas de noite de sono do que as horas do dia. Se isso não acontece ainda com seu filho, vai lá no nosso vídeo do sono do recém-nascido, que tem dicas incríveis para ensinar a diferença entre dia e noite. Porque nessa fase aqui já é importante que seu filho saiba essa diferença, tá? Então, tente ajustar as sonequinhas, então em 4 sonecas por dia e uma janela de sono inicial, isso é muito importante, gente. Então eu tô falando da primeira janela de sono, da hora que seu filho acorda até a hora que ele faz a primeira soneca, de mais ou menos 1h30. Se seu filho ficar cansado antes, 1h15, 1h20, né? E aí o que você vai fazer para ajustar essa rotina? Você vai tentar aumentar um pouquinho essa janela de sono durante o passar das horas do dia. Então, para as outras sonecas, se seu bebê conseguir 1h20 para a primeira soneca, você pode tentar 1h30 para a segunda, 1h40. Vai tentando esticar um pouquinho, porque isso aumenta a sua chance de ter uma soneca boa. A gente falou um pouquinho já aqui no canal que o que ajuda muito a criança a dormir de dia é ambiente, né? E a pressão de sono. A gente não tem hormônio de sono, não tem muita escuridão, não tem muito silêncio durante o dia, mas a gente tem pressão de sono. E essa pressão vai aumentando conforme o passar das horas do dia. Conforme o passar das horas do dia que o bebê está acordado. Então, para você ter uma boa pressão de sono, o ideal é que você vá aumentando um pouquinho essa janela de sono durante o dia. Por isso, às vezes, a gente pega aquelas tabelas de janela de sono e a gente não consegue adaptar para a nossa realidade, porque a janela, na verdade, ela não é fixa. Então, você vai aumentar essa janela conforme o passar das horas do dia e vai tentar colocar 2 sonecas de manhã e 2 sonecas de tarde. Nessa fase, o bebê ainda faz uma sonequinha lá para 5 horas da tarde, mais ou menos, e vai dormir perto de 7h30, 8 da noite, né? Isso eu tô falando para um bebê que acorda entre 6 e 7 da manhã. Bebês nessa idade são muito regulados pela luz,
Então, se o seu bebê está madrugando, acordando às 5 da manhã, pode ser que esteja entrando alguma luz ali no quarto dele, e na verdade não é a luz que faz acordar, gente, é muito importante isso. Às vezes um barulho externo, uma coisa fora que acontece, aí se o bebê acorda, porque o sono já é muito leve essa hora, 5 da manhã, e aí ele é exposto a qualquer luz, ele já vai querer começar o dia, vai ficar muito difícil de fazer o seu filho dormir de novo. Mas eu vou fazer um vídeo aqui bem legal sobre crianças madrugadoras e como a gente faz para que a criança consiga acordar um pouquinho mais tarde. Mas depois de 6 da manhã já não é mais madrugada para os nossos pequenos, então o legal é adaptar uma rotina de acordo então com a hora que essa criança acorda. Se ela acorda entre 6 e 7, você vai colocar 4 cochilos por dia, e com essa janelinha de sono aí de 1h20 no começo, 1h30 na primeira janela para o primeiro cochilo, e depois você vai aumentar aí essas janelas de sono. Uma outra coisa importante, nessa fase já é possível a gente entender um pouco a fome da criança. Então, se o seu filho mamava até os 3 meses por livre demanda, tente entender mais ou menos quais são as mamadas que ele realmente mama, as mamadas que servem como nutrição, as mamadas principais dele. Porque você pode trabalhar para deixar essas mamadas do dia já com uma certa regularidade. Nessa fase, 3, 4 meses, ainda é muito normal que a criança acorde de madrugada para mamar. Mas se o seu filho já consegue um intervalo de 3 horas durante o dia, a gente pode tentar um intervalo um pouquinho maior de madrugada, deixando 1 ou 2 mamadas de madrugada. Ou seja, você vai ter 1 ou no máximo 2 despertares, principalmente quando é leite materno, que a digestão do leite é um pouquinho mais rápida do que da fórmula, mas você já pode tentar ter só 2 interrupções no sono noturno, né? Então já fica uma coisa bem mais fácil do que a livre demanda que era praticada com o recém-nascido, que às vezes o recém-nascido acorda muitas vezes durante a noite. Então, se o seu filho já tem essa regularidade durante o dia, você já pode tentar esticar um pouquinho no noturno, tá? Uma outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que é muito, muito importante, é começar um ritual de sono repetido e consistente com essas crianças. A partir do 3º mês é primordial. Não subestimem a capacidade de relaxamento desse ritual de sono, gente. Então, e o que vai fazer com que a criança relaxe é a repetição. Se cada dia você fizer um ritual de uma forma diferente, então numa sequência diferente, um dia é o banho, a troca e talvez uma oração, no outro dia não tem a oração, mas tem um banho, uma troca num local diferente do que a criança está acostumada. Se cada dia você usa uma musiquinha para ela distrair enquanto troca, essa irregularidade das atividades que a gente faz com a criança nesse ritual de sono, ela vai causar insegurança, vai deixar a criança com mais receio, mais medo, precisando de mais contato, mais colo na hora de dormir. Então, comece um ritual de sono bem repetido, bem consistente, todos os dias da mesma forma, na mesma sequência, no mesmo lugar e de preferência no mesmo horário. Isso vai ajudar muito vocês, o bebê vai entender aquela sequência de atividades, isso vai relaxar e ele vai conseguir dormir com muito mais facilidade do que se todo dia o ritual de sono mudar ou for feito de forma diferente. É legal deixar o banho sim nesse ritual de sono. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre ritual de sono, vocês podem assistir lá para saber um ritual bem legal para o seu filho, que funcione aí para sua casa. E o que é um ritual que funciona para nossa casa? Que o seu filho relaxe e que qualquer pessoa possa fazer, porque se um dia aquela pessoa responsável pelo ritual de sono não estiver, outra pessoa pode tomar conta desse ritual e desse bebê. Então, se possível, para aquelas mães que amamentam no peito, o ideal é que o ritual de sono não termine com a mamada. Então, a criança, se um dia vocês não estiverem em casa, ou se vocês precisarem de ajuda, vocês podem contar com a ajuda de outra pessoa para fazer o ritual de sono, e nem o bebê, nem a pessoa que vai fazer o ritual de sono com ela vai sofrer com essa situação. Então, o ideal é que as habilidades de comer e dormir sejam aí diferentes, que o bebê não precise de uma para outra acontecer. Isso já vai ajudar muito vocês, se a partir de 4, 5 meses vocês quiserem fazer um processo de aprendizagem de sono para o bebê conseguir dormir sozinho, né? A partir de 4 meses e 6 quilos,
quilos, já é possível a gente fazer um processo de aprendizagem. Mas eu vou falar mais sobre isso no nosso vídeo do soninho entre 4 e 7 meses, né? Que é uma época excelente para a gente ensinar o bebê a dormir. Essa dos 3 aos 4 meses é uma época de preparação, da gente ter bons hábitos, né? Ter boas práticas para o sono, para evitar todo aquele monte de confusão que a primeira regressão de sono causa. O bebê que dormia às vezes por 5 horas passa a acordar a cada hora ou a cada 2 horas, precisa mamar só um pouquinho, só para se confortar ali, ele não tem fome e ele logo volta a dormir. Enfim, a gente percebe que o bebê vai criando associações de sono a partir desse 3º mês. Bebê que só dorme no colo e precisa ir para o colo várias vezes de madrugada. Então esse período é um período de adaptação, da gente prestar atenção nesse bebê, prestar atenção nas mamadas, cuidar da rotina, cuidar dos rituais de sono, para que esses efeitos da regressão de sono não sejam tão devastadores, né? Vamos lá. Eu tô aqui com a minha colinha para não esquecer de falar nada para vocês. Uma coisa importante, gente, o uso do coeiro. Crianças que usam aquele charutinho até agora para evitar os efeitos do reflexo de Moro, como a gente falou também lá no nosso vídeo de recém-nascido, esse coeiro agora é importante que ele não seja mais usado, porque a criança a partir de 3, 4 meses, ela pode começar a fazer força para rolar de um lado para o outro e o coeiro deixa de ser seguro. Então, para as crianças que usam, é hora de começar a soltar esse coeiro e ver como que a criança se adapta a ficar sem esse coeiro. Mas, Michele, como eu vou tirar de um dia para o outro? Eu tenho certeza que o medo é maior do que o resultado, porque os efeitos do reflexo de Moro, eles já não são tão fortes nessa fase. Então você pode tirar e ficar ali segurando os movimentos da criança por alguns minutos quando ela vai para o berço, para ela ficar bem segura e não correr o risco de ter aquela sensação de queda e já acordar logo nos primeiros momentos que vai para o berço, mas você segura ali. No começo, gente, pode demorar 30 a 40 minutos a mais do que o tempo que ela demorava com o coeiro. É normal, você já vai perceber primeiro, segundo dia um pouquinho mais difícil, a partir de 3, 4, 5º dia a criança já não precisa mais do coelho, tá? Então é uma fase importante para a gente cuidar da segurança do sono dessa criança, né? As sonecas, gente, muitas crianças que faziam sonecas no claro não conseguem mais a partir desse momento. Vocês vão sentir muita dificuldade, a visão da criança já está mais ampla, ela está aumentando a curiosidade, ela já se percebe como um serzinho ali, né, que ela consegue ir para um lugar, ir para o outro. Então, muitas crianças começam a ficar mais sensíveis a fazer as sonecas no claro, né? Então, se você sentir que seu bebê tem essa dificuldade e ele já sabe a diferença entre dia e noite, como que a gente sabe isso? Se ele já estica mais as horas de sono noturno do que diurno, se ele já mama mais durante o dia do que durante a madrugada, enfim, se o ciclo biológico dele está ajustado, você já pode fazer as suas sonecas mais no escurinho, mais na penumbra, e o mesmo acontece com os barulhos. Muitas crianças ficam mais sensíveis aos sons nessa idade, elas ficam curiosas, querem saber o que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente não usava, mas agora a gente vai precisar usar um ruído branco para sonecas. E se você já usava, pode continuar usando, porque não tem problema nenhum, tá? E uma coisa que eu queria deixar aqui, uma última dica para vocês, é como colocar essa criança para dormir, né? Então eu já falei aqui de separar o mamar do dormir, se possível, né? Se você conseguir, já começa a ensinar essa criança que ela não precisa dormir ali na sucção do peito, isso vai te ajudar na regressão de sono. E aquelas crianças que dormem no colo, façam a tentativa de colocar essa criança sonolenta no berço. Não deixe que ela aprofunde o sono no colo. Você pode dar colo, até mesmo que ela feche os olhinhos, que ela comece a piscar, mas não deixe essa criança aprofundar o sono muito no colo, porque ela pode precisar, a partir da regressão, de colo várias vezes na madrugada, porque ela não vai entender como faz para dormir fora daquele colo ou fora daquela mamada, né? Então,
é importante que vocês comecem, isso não é um processo de aprendizagem, se a criança chorar, ela volta para o colo, não tem problema, mas é importante que vocês já comecem a ter essas boas práticas, comecem pelo sono noturno, depois vocês passam para a soneca, né? E todo esse processo da rotina, dos rituais de sono, de relaxamento, da forma de colocar a criança para dormir, a partir dos 4 meses já é possível fazer um processo de aprendizagem de sono, né? Mas isso é um vídeo para a gente falar na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo dos 3 aos 4 meses. Deixem aqui nos comentários, se inscrevam no canal, mandem esse vídeo para as mães que têm os filhos nessa idade, que vocês acham que vai aproveitar, que é alguma mãe que vai aproveitar essas informações. São informações realmente importantes para a gente não sofrer com o sono das crianças, né? E nós temos diversos tipos de atendimento. Se você tem dificuldade com o sono do seu filho, aqui na Maternity Coach a gente atende crianças do 0 aos 5 aninhos. Então, se você tem alguma dificuldade com o sono do seu filho, escreva pra gente, deixa aqui nos comentários, nós vamos entrar em contato com você para entender um pouquinho melhor dessa situação e saber a melhor forma de te ajudar. E eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo os links das nossas redes sociais e também do nosso curso para bebês de 4 a 24 meses. Então, se você tem um bebezinho aí a partir dos 3 meses, é uma hora maravilhosa para começar aí um processo de aprendizagem de sono. A gente tem acesso por 1 ano e suporte personalizado meu e da minha sócia Daniela por 4 meses ilimitado. Então, é um suporte bem próximo mesmo para a gente fazer parte aí do sucesso do sono do seu filho. Bom, espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente fala do sono do bebê de 4 a 7 meses, tá bom? Beijo, até mais!